Tô na quarentena mais uma vez. Quarta ou quinta? Quinta edição. Vocês estão na quarentena, quinto capítulo. Hoje com a Lorena da Silva, uma grande atriz que eu tive o prazer de trabalhar no Sete Afluentes do Rio Ota. A Lorena, formada na França, formada no Rio de Janeiro. Ela é atriz, preparadora de elenco, diretora, escritora. Estou esperando aqui ela entrar. E tá frio aqui em São Paulo, por isso esse gorro, esse casaco, tudo muito aconchegado. Esperando Lorena solicitar para a gente começar. E eu acho melhor ela falar dela mesma, né? Do que eu falando. Vou botar esses dois que eu acho que não consigo ouvir direito. Olha aqui, ó. Já pediu. Vou entrar. Tá aguardando. Oi, Bruno! Lorena! E Qual? aí? Rapaz, você me tirou da cama, né? Você sabe, É... Hum, fale você tá me você. ouvindo bem ou eu ponho fone? Estou te ouvindo ótimo. Ah, então Muito vamos bem. deixar assim. Eu peguei uma tacinha de vinho para brindar e um copinho de Tome seu. água. Sim. Estou com duas xícaras que eu não exponho tanto, mas ó, uma em Olha, cada, um isso é líquido em porque eu cada já coisa. dormi, já acordei, agora vou para minha noitada, né? Você acordou o quê? 9h30? Acordou agora para fazer a Eu live? acordei 9h30. Vem aqui, Olivia. Olha quem me acordou. Olivia, minha Olivia. sobrinha. Desce aí, Olivia. Oi, Olivia. Tudo bem? É porque a Que Olivia maravilha. veio aqui para casa tem que 10 dias? É, por aí. E aí foi ótimo, né? Porque é um outro momento da quarentena. Porque o meu primeiro momento foi que eu entrei no meu ritmo. E aí Aham. Qual é o seu ritmo? o meu ritmo é dormir entre 20 30, 21 e acordar entre 4h30 e 5. Esse é meu Quatro. ritmo. Você acorda 4h30? Era assim que eu estava fazendo, 4h30, 5 e dormindo 8h30. Nossa, acorda 4h30 da manhã. E você vai fazer a Agora natação no mudou mar? tudo, né? Vai lá para fazer aquela natação? Ou você já voltou a fazer a natação ou não? Não, eu tô super quarentenada, né? Não. Quarentenada, antenada, né? Não dá para sair, né? Aí fazendo o que você que dá na telha, né? A gente tá Mas ligado. já abriu. Ah, eu vi ontem que abriu ontem umas questões aí do Rio de Janeiro, né? Os bares, tem uma polêmica no bar do Leblon, Não as é pessoas não terrível? usando máscara. É muita inconsciência, né? É muita Hum. inconsciência, é uma coisa impressionante, avassalador. Quando você vê assim que está todo mundo nessa inconsciência mesmo, é falta de consciência, falta de ligação com a vida, né? É o que a gente diz, é quando a civilização ganha, né, da natureza, quando a gente não se reconhece enquanto natureza, né? Que a gente acha que a gente é superior e que a gente pode viver dessa Vence- maneira. Por isso que a gente chegou onde a gente chegou, né? E Eu aí acho que você vai aderir a essa abertura que está tendo no Rio de Janeiro ou vai segurar um pouco? claro que não, né, Bruno? Você não está ouvindo o que eu estou falando? Essas coisas todas bonitas de civilização, de natureza. Mas e se o Estado abre, então é uma coisa a seu favor, ao favor do que você pensa e contra o que está acontecendo no Estado? O que é o movimento natural das coisas, como é que vive assim, como é que é isso? Isso é um estado de calamidade, né? O que a gente está vendo. O único estado que existe é o estado de calamidade. Tem Uhum. estado líquido, estado gasoso, quais são os outros estados? Porque a gente já perdeu as Hum. outras noções de estado, né? A questão é essa. É uma civilização construída numa inconsciência, né? Numa deturpação dos valores. Exatamente quando você não se reconhece como natureza, quando você não está a favor da vida. Você está a favor de interesses que matam a vida. Então, não, né? Eu acho que
sobretudo, não. Lorena, como é que... Então, já emendando aqui mesmo, assim, nesse pensamento, como é que está a sua realidade hoje? Como é que você está vivendo? Como é que está o trabalho? Como é que você está lidando com a rede social? Uhum, Como é que você está lidando com a mulher ideal, que hoje eu vi a sua live, vi uhum. que tem essa questão da transmissão, né? A questão da transmissão é muito louco, porque a gente fica refém da internet, do upload, do download, e, e você segurou muito bem no sentido de segurar, falar, declamar um poema, comer uma maçã. Eu acho isso bem Ainda tem legal, outra assim. maçã que eu comia pequena, sobrou essa. Ah, é? Então, fique à vontade. Não sei se está no horário, mas no horário para você, Não mas fique à existe mais vontade. horário, né, para mim. Não Aquela... existe. E aí eu queria saber como é que você está. Você entrou mais nessa questão dessa rede social, que é difícil para mim também. Acredito que deve ser difícil para você. Eu tive que aumentar a internet aqui de casa, Aham. pela essa questão de transmissão. Tem tanta gente querida entrando aí, né? Olha, É, pessoal que do delícia. Riota, Ai, que amor, Arlinda, Clarice, verdade. Que minha mulher delícia, Aline. gente. E aí, como é que tá para você essa adaptação hoje em dia, esse novo meio de comunicação, de comunicar, de entrar na vida das pessoas? Eu estou gostando. Eu rapidamente, Henrique, eu rapidamente comecei a fazer, né, um trabalho com o texto da Mulher Ideal, Uhum, aqui em casa. A primeira providência foi transformar a casa num teatro, né, a ideia da casa teatro. E aí fui fazendo aqui, minha irmã até deu umas dicas, ela como arquiteta da casa, e o Yuri Farage, que está assim, me ajudando, começou a dirigir o texto. E o Amir Haddad, a gente fez um ensaio, né, no Instagram com a Amir, que faz a supervisão do trabalho. E a primeira sim, coisa que ele falou foi esquece teatro. Né? Esquece teatro, fala para mim. E é engraçado porque a gente começou a fazer, eu transformei a sala na possibilidade de fazer como eu vinha fazendo, e aí eu estava fazendo as marcas, sabe? Assim, coloquei a cadeira, fazia o que eu fazia, assim, não exatamente no teatro, porque eu vou me apresentando em espaços outros, né? Fiz em teatro também, mas a ideia é poder fazer em qualquer espaço. Então, nessa ideia de fazer em qualquer espaço, era mais um desafio, fazer no espaço da internet. Né? E aí a uhum, gente foi trabalhando. Aí quando o Amir falou, fala para mim, e a gente teve esse ensaio, e, e ele falou, para de ser inespecífico. Ele ficou falando, o problema dos atores é serem inespecíficos. Então eu falo para a multidão, eu falo para quem está aí, eu fico né, nessa inespecificidade e você acaba não atingindo com quem você está sim, falando. Então, esse sim, exercício, por exemplo, que a gente está fazendo agora, eu estou falando para você, é um exercício, sabendo que tem outras pessoas que estão aqui com a gente, esse é o exercício do ator sempre. Ou vai ser no Instagram, ou vai ser no teatro, ou vai ser no cinema. Eu estou sempre falando para alguém, eu não posso estar falando para uma massa, né? A massa ela se dá, até porque se eu falo da minha singularidade, desse ponto daqui, eu vou atingir a singularidade do outro. Então, isso para mim já me interessou muito. O ao vivo me interessa muito. Quando dá errado, é maravilhoso. Hoje eu estava fazendo com o Pedro Medina, era o primeiro ao vivo dele. E ele ficou sim, frustrado, claro. Ele tinha mais coisas para dizer. Né? Eu queria que ele dissesse mais coisas, mas a gente pode gravar e depois ver também, né, o que a gente gravou. Mas o ao vivo é a possibilidade, como na vida, como no teatro, de tudo ir dando sim, errado. E acabou a luz, a gente vai fazer a luz de velas. Né? Eu me lembro de apresentações que a gente fez a luz de velas, ou a gente se preparou para fazer, a luz voltou, e tantas coisas que acontecem, né? Uma atriz que não entra em cena porque está tendo um ataque epilético e os outros atores, eu estou me lembrando, né? Os outros atores fazendo assim, da coxinha, eu assim, o que está acontecendo? Eu vendo aqueles movimentos e eu, cara, vou ter que continuar, não estou entendendo, mas ela não está entrando.
Isso foi o primeiro grande texto que eu fiz na França e ainda tinha isso, né? Eu não tinha na língua francesa ainda a agilidade de improvisação. Mas aí eu fiquei raciocinando, o que é que eu vou fazer? Bom, eu vou pular a cena, né? Vou lidar com isso aqui como se isso aqui fosse normal. Já aqui a gente pode, quer dizer, o erro pode ficar escancarado, né? O inesperado, como a Aline está falando, pode ficar escancarado. E isso é legal. A gente quer saber, e aí, como é que eles vão se virar? E aí, como é a própria vida, né? Quanto tempo a gente tem ainda de vida? A qualquer momento, né, tem essa fragilidade que é tão bonita na vida e no teatro, né? Da gente não saber que pode. E muito mais assim num momento de improvisação, né? Se você se dispõe a estar no momento presente, é exatamente isso. É lidar com tudo que aparece. Isso é maravilhoso. Você falou uma coisa muito legal, que é a questão do veículo, né? O veículo, ele mudou, né? No caso aqui, essa interlocução, ela mudou, ela mudou. E a gente estava fazendo um projeto aqui, a gente botou umas câmeras em casa, chamado Daqui de Dentro. E tinha um rapaz, o Luiz Hagen, do Rio de Janeiro, fazendo tipo uma edição, tipo uma ilha de edição, tipo uma televisão. Ele cortava as câmeras, que a gente botou celulares aqui em casa, laptop. E a interpretação, ela muda mesmo. A gente começa a fazer pensando que tem público de teatro, e quando a gente vai ver, ela é uma outra forma de comunicar. Uhum. É um novo entendimento da comunicação. E aí, quando você falou da luz de vela, o erro, ele acontece, e é bom pra caramba quando acontece. Uhum. Porque é onde, eu acho, tem a identificação. Porque Sim. A pessoa que está vendo está protegida, né? Ela tá ali protegida vendo. A gente está exposto. Não, então ela erra também. Ela também improvisa. Coisa, Bruno, Ela também come uma maçã. Ela também olha para o lado. É possível olhar para o lado. E eu acho que essa identificação está acontecendo bastante. eu acho que tem uma coisa que acontece no teatro e que sempre dá certo, e que para o ator é um pesadelo, que é o momento que a gente chama de branco. Me deu um branco. Geralmente são alguns segundos, que parecem uma eternidade. O público, inconscientemente, ele recebe uma informação de realidade. O público que está desconectado, ele se conecta imediatamente. Sim. O ator está naquele momento de pânico, naqueles segundos, achando que ele nunca mais vai conseguir retomar, e aquela transmissão daquela realidade do momento presente faz com que a plateia se conecte completamente com aquilo. Geralmente os atores vão e emendam, aquele branco ele passa rápido. Quando se estende, já assisti, né, espetáculos em que se estendeu, que os atores até falaram, olha... Quer dizer, o meu trauma de infância é assistindo uma peça que com 5 anos de idade eu estava ali, tinha uma bruxa, que eu morri de medo daquela bruxa, e tinha um palhaço também que estava me divertindo desde o início, e ele teve um ataque de riso. O palhaço. O palhaço teve um ataque de riso e continuou naquele ataque de riso. Né? E, ok, quando acabou a peça, eu tinha 5 anos de idade. Quando acabou a peça, ele pediu desculpas para o público. Aquilo para mim foi terrível, sabia? Porque, assim, desculpas do quê? Sabe? Ele me cortou, eu estava adorando. Aquilo tudo para mim era possível. Aquela gargalhada que não parava, sabe? Mas ele quis se desculpar. E aí, para mim, acabou a minha magia. Porque é isso, né? A gente fala assim, você não trabalha com... a gente trabalha com magia, né? O ator ele não precisa fazer tudo. Você sugere, né? Quem está te assistindo emenda, conforme a sua subjetividade. Você faz aquele passo mágico, aquela sugestão. Você cria uma abertura em você que vai permitir a abertura do outro. E isso é possível em qualquer meio de comunicação. Isso faz parte da comunicação. Se você é um ser, né, vazado, se você é um ser furado, né, você deixa passar por você as informações. Né? Então, eu acho que isso e que eu acho maravilhoso nisso, que a internet veio para ficar,
né? E toda vez eu me esqueço. Eu já fiz, eu estou fazendo a live da Mulher Ideal, eu acho que foi a 12ª hoje, e toda vez eu me esqueço como é que entra, como é que sai, como é que faz. E eu gosto também de me esquecer, eu gosto de toda vez ser uma coisa nova. Mas eu vou ficando cada vez mais à vontade com o veículo, né? A gente vai percebendo que, sim, é tudo, você vai treinando. E eu acho muito bom a gente estar tendo essa possibilidade. As outras pandemias não tinham a internet. Esse é o lado bom, né? É o lado bom, claro. A gente pode se comunicar, a gente pode continuar ainda. Sim. E tudo de bom que a internet tem da informação, né? Hoje o mundo está todo ligado e a gente sabe com muita velocidade, como a gente sabe que a gente é afetado pelo balançar, né, da asa da borboleta. E a gente, antes falava-se de física quântica, agora a gente fala de coronavírus, para mais uma vez a gente afirmar, né, que nós, a natureza está aí o tempo, somos natureza e estamos o tempo todo brigando com isso. Então chega uma hora que, né, nós, Homo sapiens, espécie humana, podemos ser expulsos, né? Não somos fundamentais para a vida existir. Nós é que devemos agradecer a Sim. possibilidade da vida e cuidar dessa vida. É nosso dever. Lorena, deixa eu te falar sobre os brancos. Você falou de um branco, assim, branco do teatro. Você vê alguma diferença hoje? Você falou que está ficando mais à vontade, mas você vê alguma diferença desses brancos em estar ao vivo, perder seguidor, não ter seguidor? Ele vai, se eu perder o seguidor, fiquei em branco, deu um branco, eu vou perder? E qual é a diferença do teatro? Você perdeu o público, ele vai desconectar. Você vê alguma diferença entre um veículo e outro no branco, em relação ao branco, ao esquecimento? Eu não estou conseguindo entrar nas minhas perguntas, então o papo tá bom, mas eu agora fiquei nessa questão, assim. Porque a gente vai vendo esses nomezinhos, assim, eu vi quando você também estava, quando o menino não entrou lá, aí você ficou olhando esses nomezinhos, aí você via, aí você começou a se comunicar com o público, né? Aí começou, um falou, entra, qual era o nome dele? Do Mulher Do Ideal, lá, Pedro, do Pedro Pedro, Medeiros. entra Pedro, mas aí come a maçã, e aí quase começou uma direção, né? Uma direção espontânea do público, e é maravilhoso isso, porque você se sente acolhido. E aí eu queria te perguntar, há diferença entre esses brancos? Tudo é diferente, tudo é parecido, né, Bruno? Os Sim. coraçõezinhos, por exemplo, que a gente começa a receber, é como se a gente estivesse recebendo aquele acolhimento, aquele bom olhar do público, aqueles aplausos e tal. A gente sabe que Sim. às vezes eles são falsos à beça, né? Mas tudo bem. Aqui a gente não está olhando para o olho para dizer, tá rindo, mas eu estou vendo que você está rindo para me sacanear. Dá uma liberdade para a gente, dá uma liberdade para quem está assistindo. Assiste Sim. e vai embora. Assiste nu, se quiser, assiste na privada, assiste comendo, né? Assiste à vontade. Isso eu acho legal, essa liberdade do ao vivo que a gente está aqui falando, né? Estou falando com você, para pessoas também, mas essas pessoas podem escolher entrar e sair, elas podem escolher assistir de qualquer maneira, elas podem nos xingar e a gente não vai ouvir, e isso é interessante também. Né? Televisão existe isso, né? Minha mãe assistia televisão sozinha E e elas ficava podem xingando. não nos assistir, né? Elas podem botar numa caixa de som, tá fazendo um jantar e não tá vendo a gente. É um rádio, como eu já vi várias lives. Ah, Aliás, eu não sim. vi, eu ouvi várias lives. Sim, é maravilhoso, né? Se puder estar entretendo alguém, se puder estar sendo simplesmente um ruído, porque a pessoa está com insônia, está colocando um negócio ali, tudo está valendo, né? Tudo Aham. está valendo. Eu acho que a gente é comunicador, né? Eu sou uma comunicadora bem esquisita, assim, porque eu sou cheia de problemas, né? Eu sou uma pessoa toda. Eu sou, quer dizer, não vou falar que eu sou, porque eu não sou porra nenhuma. Eu estou, né? A gente está em movimento o tempo todo. É um movimento para a comunicação
mas que veio justamente de uma timidez muito profunda. Ah, é? Então, os meus pais, a minha mãe me falou, vai para o teatro, mas era quase, os meus pais médicos, era quase uma receita médica, né? Então, assim, eu fui para o teatro e fiquei no teatro e fui realmente. O teatro é o meu espaço de comunicação, de vida, de transformação. E isso pode. Aí eu vou me encontrando em outros meios. O espaço do teatro, de quando você é ator, tem um conforto que é a história da dramaturgia, né? Do personagem. Então, eu falo o que eu acredito através de um personagem. Eu posso fazer uma assassina, né? Eu posso fazer uma assassina e dizer dentro de mim, hahaha, não sou eu. E eu coloco todos os meus demônios ali, né? Temos nós todos os demônios. A gente vai lapidando, né? Você pode virar um carvão, queimar e quebrar, ou você pode se tornar um diamante. Vai depender o que você faz nessa sua existência. O teatro é o espaço mais libertador e lapidador que eu conheci e que eu acho que realmente é difícil ganhar do teatro como espaço de educação, de transformação, porque a gente reúne muita coisa interessante. E tudo que a gente vive serve para o teatro, né? Nada que a gente vai viver, você vai dizer, isso não vai servir. Não, tudo vai servir, né? Para o nosso trabalho. Então, a vida ela começa a ser muito mais interessante, porque eu vou viver os meus momentos de dor, de sofrimento, e eu vou ter vazão para isso. E quanto mais eu sofrer, eu vou alargar a minha alma. E assim, todos devemos deixar o sofrimento alargar a nossa alma. Sermos seres humanos mais interessantes, né? Com mais capacidade de compaixão, com mais capacidade de empatia. Então, quando você não se exercita dessa maneira, que o teatro exige isso da gente, você pode passar uma existência desinteressante e o pior, afetando maleficamente os outros. Então, assim, a nossa capacidade de conhecer os nossos próprios erros, né? E de gostar do erro, de você estar sempre se reinventando, né? De você estar sempre, né, transvalorizando, né, as suas questões através da dramaturgia, do contato que a gente tem, do aprendizado. Eu tenho saudade de terrenos, de energias, de potências que eu vivi em dramaturgias que eu não vivo na minha vida cotidiana. Por exemplo, quando eu fiz Toda Nudez Será Castigada, eu vou fazer uma live com a neta do Nelson também, semana que vem, falar dessa experiência, né, que eu tive do Nelson Rodrigues na França, e eu me lembro de uma potência tão grande poder estar vivendo aquilo, que era assim, eu estava viajando junto com o Nelson, que nunca tinha saído, né, do Brasil. Ao mesmo tempo, eu estava vivendo uma experiência ali daquela mulher, no feminino dela, que se encontrava, né, enquanto prostituta, e ao mesmo tempo tudo que ela queria era ser amada. E um tipo de energia de polarização, de passar de uma coisa para outra, né, de uma liberdade do sentimento dela, que assim é difícil a gente poder experimentar isso nas nossas relações, né? Na minha relação pessoal. Então, eu experimentar isso através de uma dramaturgia, de um personagem, eu sempre tenho a sensação que na hora de nascer perguntaram: você pega esse pacote? Olha, a gente tem um pacote aqui. Eu falei, epa, liquidação, promoção, adoro. Peguei o pacote condensado, várias existências numa só. Eu acho que a gente tem essa sensação, né, de quando você atua nos personagens em diversos trabalhos, em atmosferas muito diferentes, né? Então, você vai se treinando a viajar com você mesmo, né? É um tipo de exercício de alongamento do seu espírito muito forte, né? Assim, eu acho que, por exemplo, esse exercício que os atores têm, né, de uma musculatura da alma, um músculo emocionado, é eclético, né? Eu considero os atores atletas afetivos. Então, quando Sim. chega em momentos assim muito trágicos, né? Momentos muito pontuais, momentos muito difíceis como esse que a gente está vivendo,
Os atletas da alma, eles têm sustento, né? Então, eu acho que a gente tem isso para oferecer, né? Porque é muito exercício na instabilidade, é muito exercício no afeto, é muito exercício no erro, é muita gratidão por tudo isso, né? A gente não é exigido a acertar, não existe acerto, né? Existe um tamanho caminho da escuta, da relação do outro, da sua imaginação, de você poder entrar em contato com coisas muito profundas suas, né? Coisas muito difíceis, e você ter a capacidade de dizer: sim, eu errei, sim, eu estou aprendendo, sim, sim, tá, eu não fui legal, ok, eu aprendi. A gente tem esse exercício, né, como ator o tempo todo. Né? Eu, como Sim. professora, eu quero isso o tempo todo dos meus alunos também. Quando eu vejo os atores, né, quando eu dirijo, preparo um ator, eu estou querendo que ele traga para mim a falha, né? Aonde ele falha, aonde ele Sim. não sabe, aonde ele não conhece. E vamos liberar isso, vamos agradecer, vamos aprender. Né? Então, eu acho que isso tudo é muito libertador. Qualquer desafio, qualquer coisa nova é um exercício espiritual muito forte. Sim. E a nossa tendência é negar alguma coisa que vem de novo. Eu quero ficar ali no meu cantinho em algo que eu conheço. Só que nós somos desafiados o tempo todo. E o mundo está caminhando numa velocidade cada vez maior. Os desafios serão cada vez maiores. E a gente tem em cada desafio muitos desastres, mas a gente tem frestas. A gente tem frestas de luz. Lorena, deixa eu te fazer uma pergunta da posição da sua fala, da contundência da sua fala. Você é Áries com o quê? Com gêmeos. É o comunicador, a comunicadora, né? Mesmo. Lorena, deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue ver algum estalo de Lorena antes, Lorena hoje, confinada, e antes? Eu vi uma entrevista com o Alan Castelo do Júlio Adrião, e ele falou que ele mexia em muitas gavetas, não só gavetas sólidas, mas gavetas sentimentais, que ele precisava, e ele falou, acho eu que não teria tempo de mexer. Você mexeu em gavetas? Sim. O primeiro processo, primeiro que eu estou aqui, né, nesse apartamento, que é um apartamento da família. É um apartamento que eu vivi na minha infância, o patrimônio dos meus pais. Eu vivi na infância até 22 anos de idade, quando eu fui morar na França. E né, nunca mais tinha voltado. A minha mãe morava aqui e minha mãe faleceu tem 1 ano e meio. E aí eu vim para esse apartamento, a filha que veio para o apartamento, né? Tem mais uma irmã e um irmão. Eu vim para cá. Eu vim para cá e era uma missão vir para cá, porque era muito difícil entrar no lugar, na casa da minha mãe, Sim, né? Sem a sim, minha mãe. Eu vindo sim. morar aqui, tendo que mexer em tudo que ela tinha deixado. E com as minhas coisas, a mais, a menos, né? Então eu Ah, tinham demorei coisas muito. aí ainda. Hã? Tinham coisas suas aí. Tinham coisas minhas que eu tinha deixado há 10 anos e que eu não tinha mexido. Né, casa de mãe, deixa aí, aqui em casa não está cabendo, fica com essas caixas aí, põe aí num buraco. Sim, sim. É... e coisas que eu fui trazendo, né, para cá, para minha nova moradia. E aí, minha primeira dificuldade foi ficar nesse espaço. Eu não ficava aqui de dia. Eu vinha para dormir. Eu sempre dormi muito bem. Então, essa tranquilidade eu sabia, eu vou dormir. Eu passei meses assim, até que eu comecei a pintar. Quer dizer, a pintura foi até inicial. Eu comecei a botar uma coisinha aqui, outra ali, outra ali. Só que as coisas vieram para cá e não vieram arrumadas, né? Todos os meus livros vieram misturados.
E aí, nessa quarentena, eu falei, bom, o primeiro passo vai ser organizar os livros. Na organização dos livros, eu comecei a organizar os meus afetos, né? E tem uma ordem também para isso. Bom, os livros de teatro. Eu já dei muitos livros, eu já dei muitas coisas que eu já morei, eu já me mudei muito, né? E eu sempre dava, eu sempre pensava, vou fazer um bazar, vou vender, eu nunca vendi, eu sempre dava. E aí eu falei, bom, o que restou, o que me acompanhou, eu vou organizar os livros de teatro e uma prateleira. Aí tinha os livros as peças de teatro, né, os livros que falavam sobre teatro, os livros de cinema, os livros de filosofia, os autores brasileiros, os autores estrangeiros mundiais. E aí eu tive um interesse de fazer pela primeira vez, que foi a prateleira das mulheres. Olha isso. E isso foi transformador para mim, porque eu estou fazendo o texto A Mulher Ideal, né, que é falar de um feminino, o lugar da mulher. Ó, então, O Charlie. tá falando. O Charlie Tá é isso, sim. interagindo, a gente gosta. Tá interagindo bastante. E, aliás, vocês podem fazer pergunta, porque 5 minutos finais eu abro as perguntas de vocês, tá? Pode aí, eu estou anotando aqui as perguntas. Vai, prateleira das mulheres. Aí a prateleira das mulheres já foi uma coisa maravilhosa, porque assim, primeiro eu identifiquei que eu tinha tudo bem os livros de teatro, os livros francófonos, as peças de teatro em português, as peças de teatro em francês, e as autoras mulheres, elas ocuparam uma prateleira inteira. Mas era uma prateleira e tem mais 3 prateleiras. E aí, falando com o Cláudio Serra, que escreveu o texto comigo, eu falei, poxa, eu tenho uma prateleira inteira, né, que eu dediquei para as mulheres. Ele falou, nossa, quanto? Eu falei, quanto como? Eu tenho 4 prateleiras. Para as mulheres, você diz as autoras mulheres ou direcionado para as mulheres? Não, as autoras mulheres. Direcionado para as mulheres, eu encontrei uma enciclopédia da mulher dos anos 70, que era da minha mãe aqui, que outro dia eu estava na cozinha com a minha família, morrendo às gargalhadas. Né? E eu falei, gente, isso é um texto inteiro. Porque é maravilhoso, né? Bebe aí, fala aí com o Charlie que eu vou procurar. Que isso, Lorena? Ai, Lorena. Não precisa procurar ela, meu amor. Ai, Fé Maria. Charlie. Conhece a Lorena, né? Estamos aqui esperando a Lorena. Você falou, isso aqui é a enciclopédia da mulher. Cadê? Mas cadê a capa dela para eu ver? Gente, enciclopédia Henrique, da mulher, você já conhece a Lorena, né, Henrique? Você conhece. Figura. Olha que loucura. Cadê a capa, menina? Menino, a capa não dá para ler, eu já abri o livro. Dá sim. A bota do outro lado. Do outro lado. Mas não é do outro lado, é desse lado, é porque... Essa é tá. Entendeu? Essa é a capa a enciclopédia da mulher e da família. Aí é uma loucura. O índice analítico, animais domésticos, como lidar com tudo isso, passarinhos, o gato, os peixes. Beleza. Quase o manual, é o manual. Tirar a maquiagem, os embelezadores, a beleza dos cabelos, a beleza no verão. É o manual de como lidar, né? Como ser. Cirurgia estética, beleza, simetria. Adeus às armas do Hermes. A biblioteca ideal para as mulheres. Gente, é uma maravilha. Carreiras femininas. Carreiras femininas. O problema do trabalho feminino, as mulheres e a guerra, os empregos de escritório, as mulheres não ganharam a partida, os obstáculos, culinária, corte e costura. A sua mãe seguia essa enciclopédia? Nada disso. Mas ela está aqui, a enciclopédia. Como ela chega aí? Ela chegou como aí? Eu não sei, só sei que eu, na minha arrumação, achei a enciclopédia da mulher e da família. Maravilhoso. 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 E tudo pra gente é conteúdo, né, Lorena? Tudo é história pra gente, né? Claro, porque junto disso tem Dorina, tem Marguerite Duras,
tem Yasmina Reza, tem Alice Munro, tem Clarice Lispector, tem Hilda Hilst, tem Maya Bom, Angelou. Mas bom, foi isso, chegou num né? ponto que eu quero falar. Você, lá no seu Instagram da Mulher Ideal, você está declamando poemas, falando trechos de livros femininos ou de autoras femininas, tem da Cora Coralina, da Clarice Lispector. Como é que surgiu essa ideia Não, de exatamente. É quando eu fale para mim? comecei a escrever o texto, eu comecei a ler muitas mulheres. Eu já li algumas mulheres, comecei a ler mais. Em algum momento, a gente decidiu que o texto seriam histórias contadas, né? Não referências, porque a gente poderia costurar. Em algum momento eu costurei referências e tal. Mas em algum momento a gente falou, não, o interessante vai ser exatamente como é que uma mulher conta as suas histórias e, tendo lido todas essas mulheres e tendo pensado sobre todas essas mulheres, aquilo que a gente estava falando, que corpo vazado é esse? Que tipo de experiência que eu tenho, que no meu corpo vazado eu comunico para quem está me assistindo? Sim, Então, eu não preciso falar delas, mas eu preciso estar com elas, né? Elas fizeram um trabalho anterior. sim, Então, você pega o bastão e você vai caminhando. Então, isso foi um ponto de partida. E eu realmente tenho outro tipo de experiência aí como atriz, principalmente na televisão e no cinema, de receber roteiros escritos por homens, onde eu não me identifico com aquelas isso que eu queria personagens saber. femininas, onde aquelas falas muitas vezes, tá duro. Não, não sinto que eu diria desse jeito, não sinto que uma mulher falaria desse jeito, talvez não falasse agora, talvez. E eu fico vendo que é muito claro que tem homens escritores que encarnam muito bem o feminino e mulheres escritoras que encarnam muito bem o masculino. Mas o discurso masculino, a subjetividade masculina era muito mais corriqueira. Então, quando você vai lendo muito as mulheres escritoras, você vai olhando muito para as mulheres, você vai se identificando e guardando a sua singularidade, você vai criando um corpo, né? Um outro olhar, um outro discurso, como a gente está dizendo, né? Se o caminho é plural, da pluralidade, se a nossa saída é na cooperação, na pluralidade, respeitando as singularidades, é super importante a gente perceber de onde a gente veio. Quando a Virginia Woolf, há um século atrás, foi chamada para falar sobre as mulheres e a ficção, ela foi até com muita raiva para falar, porque tinha um crítico dito, mas as mulheres são inferiores, sim. Quais são as grandes obras das mulheres? Tem alguma grande dramaturga? Tem Shakespeare? Tem alguma grande pintora? Né? E aí ela falava assim, e se, ela começa a fabular, e se o Shakespeare tivesse tido uma irmã com igual talento, será que ela teria tido as mesmas oportunidades? Então, ela escreve, ela tem um livro que depois é das palestras dela, que chama Um Teto Todo Seu. Ela diz que as mulheres precisam de um teto todo seu. Né? Isso significa muito, porque muito tempo, historicamente, foi negado às mulheres a escolaridade, a alfabetização, o trabalho. Então, as mulheres começaram a criar um outro tipo de saber, que é o tipo maravilhoso de saber que a gente está precisando reconhecer nesse momento, que é fiquem aí enquanto a gente vai caçar, cuidando das crianças, da natureza. Encontravam as mulheres ali falando sozinhas com as plantas, diziam, é louca, as bruxas, né? Elas estavam ali se comunicando, era com as plantas que elas tinham que ficar, elas ficavam com as plantas, né? Era com as crianças, né? Cuidando, então se entendendo enquanto natureza. Esse saber feminino que secularmente foi dado às mulheres, né? Que é o soberano, que é exatamente desse saber que a gente está precisando, né? Para socorrer esse mundo tão doente, tão desfalecido de vida, né? Que era o que a gente estava falando no início. Então, assim, quando você entra em contato com mulheres
que trabalharam, né, e que a Virginia Woolf, ela colocou pedrinhas no bolso do vestido e morreu como uma ofélia, né, se matou. Né? Então, a vida, né, da dificuldade, né, do sofrimento, da angústia, mesmo ela tendo a capacidade de transformação, né, porque ela já teve a possibilidade ali de colocar em palavras as angústias dela, não foi suficiente. Então, isso assim, se ela era porque ela era mulher ou porque não era, assim, a gente não vai poder responder, mas a gente sabe da dificuldade que é você não ter realmente a liberdade de se expressar. E Sim. a gente peca nisso, né? Com a gente mesmo, com os outros. A gente está tendo o tempo todo que se dá esse espaço de liberdade, porque o processo civilizatório ele vai nos castrando o tempo todo. O tempo todo. E a gente vai falando uma linguagem, vai reproduzindo uma linguagem porque a gente quer ser aceito, quer ser amado, que não é ligado ao nosso mais profundo sentimento, né? Mas algo do sentimento de eu quero ser aceito. Então eu começo a agir como os outros acham que é legal eu agir. Enfim. Você falou um ponto que eu achei muito bacana como artista, como ator, e eu recebi um roteiro de um trabalho e, e aí uma pessoa falou assim, essa, esse dado, essa questão dessa mulher não está condizente, porque ele está falando de um lugar que ele não tem conhecimento. Ele está falando de uma coisa de uma mulher que ele não tem conhecimento. Isso tem que ser pesquisado entre as mulheres, ou entre a mulher atriz que vai falar esse texto. E você nos seus trabalhos, que você falou que você achou duro, e eu fiquei no lugar eu fiquei nesse lugar sem saber o que responder. Né? Eu falei, acho que você tem que conversar, era uma outra pessoa que não era o roteirista, né? Você tem que conversar com essa atriz e com o roteirista, não comigo. E aí a minha pergunta é o seguinte, quando você recebe um texto duro, que eu não tenho essa embocadura que não chega, porque não tem um conhecimento da causa e do sentimento, você já teve livre acesso e... como é que eu vou dizer? Falar sobre isso? Comunicação com esses roteiristas ou diretores para falar, olha só, esse lugar tá difícil, porque não é isso, não condiz Claro, com isso. claro. Não, eu acho assim, principalmente no cinema. Na televisão, não. Na televisão, porque é tudo muito Você vai e rápido. faz, né? Na Né? Você, televisão às é uma vezes, coisa... não está nem entendendo o que você está fazendo. Né? Pela Sim. rapidez, você não sabe para onde que vai aquilo. Né? Então, você vai fazendo meio ali no taco, você vai meio confiando nas pessoas que estão em torno. Né? Se você tem a sorte de entrar, né, no que chamam núcleo, né? Naquela parte daqueles atores, Sim. você tem uma troca e você vai levando assim. Algumas pessoas têm umas relações mais privilegiadas com os autores e tal. Nas minhas experiências, foi meio no tranco. Mas no cinema eu já tive essa oportunidade. Né? Mas, Fala. assim, não, eu me lembrei agora de uma situação que, por exemplo, era uma situação em que a minha personagem, ela cobria, foi essa questão, ela tinha uma sobrinha que tinha sido adotada, porque o irmão dela não conseguiu cuidar da menina sozinha, porque a mãe meio que enlouqueceu, largou e deixou com a irmã, ela casada. Quando ela ficou adolescente, ela começou a ter o pai, né, que era o casado com ela, né, esse tio, ele começou a abusar dela, né, começou a ter uma relação, uma pedofilia e tal. E a questão toda era, essa mulher, ela é conivente, ela sabe ou ela não sabe? Eu queria saber disso. No caso ali, a única preocupação dela na leitura do roteiro era me dizer, a gente vai precisar te detonar, porque ela era uma mulher que morava numa comunidade. Eu não estava preocupada com isso. Sim, vai me detonar, assim, o quê? Ah, não, você vai Que, precisar ficar feia. Falei,
ok, não, mas ok, não é disso que eu quero saber. Eu quero saber assim, ela escreveu uma história forte, né? A gente sabe que tem muitas histórias em que as mulheres elas se calam, né, para ficar continuar naquele casamento, né, não se, por medo, por muitas questões. Então, se fizesse essa opção, para mim era mais interessante. Ela não soube me responder muito, mas falou, não, eu acho que é por aí sim. Aí a gente começou a filmar. Muita coisa era dita pelo não dito, né? Pelo silêncio Sim, também. sim. Olhares, A primeira atitudes. vez que a gente filmou, mas aí tem a questão do cinema, como tudo é setorizado, a gente filmou, quando ela foi ver, a diretora no caso foi ver, ela achou que tinham várias coisas que ela queria refilmar, porque primeiro o meu personagem, ela achou que não estava colando. É assim, que justamente eu fui para o figurino e a figurinista me botou uma calça jeans bem colante, um decote, uma coisa. Então ela estava provocativa e ela achou que isso não estava fazendo a leitura do personagem. Aí já foi uma coisa que eu coloquei, porque quando eu cheguei na maquiagem e no cabelo, o cabeleireiro, o assistente dele, me chamou assim no canto e falou: olha só, gastaram todo o dinheiro da produção, não aplica para uma outra atriz que é mais famosa que você. Eu tô achando isso uma sacanagem, que a gente vai ter que detonar o teu cabelo. Falei, não, tudo bem, pode detonar. Não, mas outra coisa que eu acho sacanagem, eu sou de comunidade. Por que, que a mulher que é da comunidade tem que ter cabelo detonado? Eu falei, você também tem razão, é isso mesmo. Então, eram várias questões que eu falava, gente, esse povo não se comunica, não? Uhum. E aí, no final, o que aconteceu? Fizemos a primeira filmagem, ela teve mais uma grana e pudemos refilmar. E aí já foi outra pessoa. Eu cheguei para refilmar, eu adorei, que eram outras diárias, eu ganhava por diário, falei, maravilhoso. Sim. Já foi assim, o maquiador me recebendo, dizendo, olha, você não vou botar nem rímel, hein? Eu falei, ué, tudo bem. Foi a indicação que deram para ele. E aí me botaram um vestidinho assim, bem larguinho, né? Uma coisa toda assim. Eu mesmo fui lá com a Cli. Decidiram, a gente decidiu junto que ela teria uma profissão, ela seria costureira. E aí, assim, decidiu-se pelo a máquina de costura lá, mas não pôde ser muito desenvolvido, foram faíscas, sabe? Eu senti falta de mais desenvolvimento daquela história, de tudo aquilo, porque era muito profundo, né? Mas Mas assim, não consegui. você foi colocando a sua questão aos poucos. Eu fui Em colocando setores, no nos setores. Mas figurino. eu fui percebendo isso, eu fui percebendo que tinha uma dificuldade nessa comunicação geral, né? Porque, Sim, por entre exemplo, eles. entre eles, entre os setores. E aí dificultava, porque não era simplesmente eu chegar e dizer, olha, esse roteiro aí, eu estou achando que realmente o texto não está sendo bem colocado na boca dessa mulher. Ela trabalhava muito no silêncio, porque ela estava ali cobrindo uma história de pedofilia onde ela era conivente. Essa foi o nosso ponto de partida, né? Porque era mais interessante ela ser conivente ali com a pedofilia do marido em relação à sobrinha, por medo, a gente tocar o dedo nessa ferida. Então, isso foram questões que foram aparecendo que eu fui colocando ali para a diretora, que foi colocando para o roteirista. Mas eu senti falta de todo mundo sentar junto e a gente realmente discutir, porque é aquela coisa, né? São várias histórias paralelas. Então, você vai entrar ali para filmar, você já tem que botar um negócio para correr. Então, o Sim, teatro, a gente tem muito mais essa experiência de poder colocar a mão na massa, de estar todo mundo junto, de todo mundo poder opinar. Pelo menos o teatro que eu gosto de fazer é esse, né? Onde todos os elementos eles vão convergindo para uma única história, né? Esse trabalho de colaboração, por isso que eu digo, o teatro é a grande escola, né? A grande escola para a nossa falta de percepção da vida, né? De como se organizar socialmente, né? Então, eu eu acho que queria, Lorena, tá chegando, tem 2 minutos. Eu queria abrir mais uma live com você, você me permite? permito, já que você me tirou da cama, né? Agora Então, vamos ao banheiro, vamos ao banheiro, a gente bebe uma eu já vou. água. Tá, eu vou tomar um banho. Não, vamos
fazer um Eu já xixi. dormi, agora Eu eu tô... tenho já uma pergunta para você para a próxima live, que é o seguinte: você acha que essas colocações de atriz ou ator, independente do gênero, às vezes pode prejudicar o seu trabalho futuramente? Por exemplo, uma pessoa que opina muito, que se coloca muito, pode às vezes fechar portas ou pode abrir portas? Não me responda. Tem outras coisas que eu vou querer saber. Vai ser a mulher ideal, tem coisas pessoal de você, tá? Pode ser? Vamos Tá daqui a bom. pouquinho, Eu gente. tomo um E a gente banho, então é isso? não toma banho nada. Vocês tomam água e tá bom. Um cafezinho. Não, café não, que você vai ficar acordado a noite inteira. Toma um chá. Não, tá tomando um vinho, toma uma água e um vinho. Tá bom. Pessoal, a gente se vocês tiverem perguntas também, pode lançar aí, que no final a gente faz umas perguntas para Lorena da Silva. Queridona, um minutinho, tá? Vou salvar essa live e a gente já volta.